vamos falar da situação dos servidores do município. A gente teve aqui uma pergunta sobre os guardas municipais. A gente tem também aí a luta pelo piso da enfermagem. Como é que tá, Wanderson, a luta lá no Ciprozep? Então, o sindicato, Ciprozep, Sindicato de Servidores do Município, né, tem buscado dar respostas às demandas dos servidores, né, na sua totalidade. A gente tem problema constantemente, né, porque são todos os servidores do município com as suas particularidades, servidor da saúde, servidor da educação, servidor da guarda municipal, servidor da limpeza pública, os aposentados que têm as suas demandas em específico, particularmente em relação à questão do Previcampus, essa questão de resguardar o direito de ter os seus proventos regularmente constantes, certo, né, resguardado depois de uma vida inteira de trabalho. Então, assim, as demandas são muitas, né, e que às vezes até a gente tem um problema constante no município, que de certa forma também tem tudo a ver com o histórico de Campos, que é a questão do assédio, né, assédio moral. É um tipo de problema que constantemente a gente quase que todo dia a gente tem, né, já teve caso do Ciprozep ter que ir à delegacia de polícia. É mesmo? Então, assim, as demandas são várias, são demandas graves, né? E para além do problema quase que histórico que a gente já tem, né, que é a questão, a gente levou praticamente uma década, né, sem reajuste salarial. Agora, esse ano, a gente conseguiu a duras penas os 10% parcelados, né? E que não repõe as perdas que a gente tem históricas. A gente já tem os servidores têm uma perda na faixa de 40% desde de 2015, 2016, que foi 40%? Uma faixa com a inflação, uma defasagem. Isso, de perdas inflacionárias, né? Não é nem de aumento de salário, não, de perda inflacionária. Da defasagem. Então, de defasagem salarial. Então, assim, as demandas são grandes, né? E a gente, na medida do possível, busca dar respostas e resguardar o mínimo de direito dos servidores, né? Que a gente precisa valorizar o trabalho do servidor, mas também a população entender o que é o Ciprozep, né? E o que é um sindicato que atua em prol do servidor municipal, porque, né, existe uma parte da população que demoniza sindicato, que está aparelhado, né? Então, acho que é até importante falar disso, porque é importante a gente entender que o sindicato está ali para defender os interesses dos servidores municipais, na sua totalidade. Gustavo, é importante essa fala sua. O sindicato é um mal necessário. E quando a gente tem trabalhador, via de regra, independente de que tipo de trabalhador seja esse, servidor municipal, servidor público, trabalhador da iniciativa privada, que assume esse tipo de discurso que você muito bem colocou, de demonização dos sindicatos. A gente vê tentativas por parte de governos, né, às vezes, de minar a estrutura sindical. Por exemplo, quando a gente às vezes começa num processo, e a gente já viveu isso aqui em Campos, né, num processo como a gente já de reivindicação, como a gente já teve no momento de greve. E aí, às vezes, qual é a prática, via de regra, da prefeitura? Tentar minar e tentar comprometer o movimento. E como que faz isso? Chama os servidores particulares, começa negociando com servidores particulares no privado, incitando com que grupinho de servidores se formem, né? E começa dialogando com esse grupo de servidores. Na realidade, parece
que é importante, que é porque o governo está ouvindo, dialogando direto com o servidor, e não é. Na realidade, a intenção, na maioria das vezes, os ganhos que se dão são só migalhas, né, e a intenção é minar o movimento sindical, que é um movimento estruturado, organizado, histórico de defesa da classe trabalhadora. E aí, o interessante é que, na realidade, comprovando aquilo que eu falei de que os sindicatos sejam um mal necessário, né, o próprio setor patronal tem os seus sindicatos e se organiza os sindicatos. Sim. A gente tem aqui na nossa baixada o sindicato da indústria ceramista, né? Então, assim, pergunta a eles lá se eles têm interesse de desorganizar a estrutura sindical deles lá. Ninguém tem. Então, assim, quando a gente, trabalhador que não tem onde cair morto, só tem a força de trabalho para vender, começa adotando esse tipo de discurso, a gente, na realidade, está chancelando a nossa própria penúria, a nossa própria desorganização enquanto classe. Pois é, assim, uma coisa interessante é o seguinte, não foi só o Jair Bolsonaro tem esse discurso contra os sindicatos, isso veio anteriormente, é importante falar que no governo Michel Temer, né, depois do golpe contra a presidente Dilma Rousseff, os sindicatos foram atacados. Eu lembro que eu, na época, estava dando aula na Faculdade Católica de Macaé e, enfim, assim que logo depois do golpe veio uma ofensiva de redução do nosso salário. O Temer mudou a legislação, né? Antes não podia reduzir o salário de um funcionário e você passou a poder, né? Você teria que demitir para recontratar com salário melhor, pagar os direitos, a multa e tal. Tinha a questão da negociação também, que era feita com o sindicato e passou a ser feita diretamente com o trabalhor. Acho que essa questão também. Tem isso. Por isso você consegue diminuir. Pois é, teve um impacto também na forma de financiamento do sindicato. O movimento sindical foi atacado durante o governo Michel Temer. Eu queria até perguntar ao Wanderson se ele sentiu alguma mudança já nesses primeiros meses do governo Lula, mas antes disso, só fazer uma ressalva da contradição, como é que as pessoas compram um discurso. O Jair Bolsonaro, que ele ataca sindicato, ele atacou os sindicatos, ele odeia sindicato, ele promove esse discurso, ele fez uma carreira como parlamentar sendo um deputado sindical. Ele começou como deputado. Como é que o Bolsonaro começou a carreira política dele, gente? Ele era um mau militar, ele quase foi expulso do exército porque ele ia encontrar um plano de um atentado terrorista para explodir a adutora de Guandu, porque ele estava reivindicando melhoria nas condições de trabalho dos militares. E ele, quando veio primeiro vereador do Rio, depois eleito deputado federal, quem elegeu ele? Os militares, né, as filhas de militares pensionistas, porque Bolsonaro defendia os interesses dessa categoria de trabalhadores. Ele é um deputado sindical. E hoje os bolsonaristas ficam demonizando o sindicato. Como é que você vê isso, Vandes? Novamente, aquilo. Na realidade, o bolsonarismo não tem ética, né? Não, nem coerência, não é sobre isso. Nenhuma. Então, assim, não há novidade em relação a isso. Na pergunta que você me fez sobre se a gente, enquanto no movimento sindical, já tem sentido diferença, né, a partir do governo de Lula, eu acho que assim, a gente tem sim sentido diferença. Por exemplo, aí eu cito algumas, né? Por exemplo, a gente até então estava sobressaltado, né? Porque tinha, embora o problema não passou por completo, mas ainda no governo passado estava tramitando, ainda que em que pese ser outro poder que como é o legislativo, mas a gente sabe da influência política que existe quando o governo acaba tendo o mesmo tipo de pensamento e chancelando, né? No Congresso Nacional vinha tramitando aquela famigerada PEC 32, que o que ela estipula na prática é a falência e a desestruturação do serviço público, né? Que quando você como era da proposta de você praticamente legitimar você contratar servidor sem concurso público, uma série de problemas, né, você acaba, na realidade, comprometendo a existência do próprio serviço público. Qual é o problema do servidor efetivo, por exemplo? O servidor efetivo, na realidade, ele é um guardião do serviço público. A gente sabe, né, que muitos dos ocupantes dos cargos políticos da administração
pública, o modus operandi é aparelhar o serviço público com objetivos escusos, né? Então, assim, quando você tem um serviço público com estabilidade, aí eu vou dar um exemplo, né? Muito claro que a gente pode, talvez, que dá pra gente mensurar o problema. Você já imaginou um juiz que ele não seja efetivo e ele tem que ficar com medo da consequência da decisão dele, qual vai ser? Esse mesmo tipo de raciocínio serve para os servidores de outras esferas de governo, de poder. Então, assim, com a mudança do governo, a gente já teve, e o Lula, de pronto, assim que assumiu, já anunciou de que a PEC 32 estaria fora de tramitação, embora vez por outro o problema não foi ainda completamente solucionado, que vez por outra a gente vê o Arthur Lira fazendo esse tipo de defesa, e aí é um problema que dialoga com a nossa enquanto sociedade de trabalhador, né, na maior parte, falta de clareza em como a gente vota, porque às vezes a gente vota, né, e chancela um tipo de governo, né, ou de ocupante dos cargos do executivo, em qualquer esfera que seja, estado, município, união, e às vezes bota lá no Congresso, nos parlamentos da vida, uma série de pessoas que não representam o nosso interesse, que vai, na realidade, causar problema pra gente e causar problema para um governo que a gente elegeu, ainda que fosse mais progressista. Sim. Então, esse é uma avaliação que a gente tem que fazer. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente colocar de mudança que foi importante para o movimento sindical, e aí eu acho importante ressaltar isso para quem nos ouve e a população na sua maioria, que é composta de trabalhador, de gente que só depende da força de trabalho para vender, e de servidor público particularmente, que foi a questão, e a gente ouve isso, a população às vezes execrando, o servidor público execrando, falando mal, rasgando, que é a questão do imposto sindical, que agora está com essa discussão de retorno, a gente não sabe mais ainda em que formato que vai ser, mas qual é a importância disso? Na realidade, a grande importância, a principal importância do imposto sindical é a manutenção do sistema de federação e confederação e de centrais sindicais. E pra gente, trabalhador e que está organizado principalmente nos nossos principais instrumentos de luta, que é o sindicato, é fundamental a organização nas instâncias superiores de representação, que são as centrais, que são as federações e confederações, porque o que acontece? E a gente teve um exemplo aqui próximo, aqui em Campos, que dá para exemplificar isso. A gente teve a mudança constitucional que implementou uma série de mudanças, né, nos regimes próprios de previdência, como é o caso do nosso Ciprozep aqui, né? E aí, assim, uma das mudanças foi que a consequência da mudança da emenda constitucional é que a gente teve majorado aqui no nosso município aqui a alíquota de contribuição do servidor de 11% para 14% e uma série de mudanças também na condição de aposentadoria do servidor público, aumentando o tempo para aposentadoria, né? Gente que até então teria direito resguardado de aposentadoria, agora vai ter que, não sabe nem se vai conseguir se aposentar. E aí o que acontece? A gente começa a fazer, quando esse foi um problema que começou lá no Congresso Nacional, em Brasília, e aí a gente não acompanha lá, quando a gente vai sofrer as consequências aqui, quando a Câmara aqui teve que ratificar, né, por exemplo, o aumento da alíquota, obedecendo a um princípio constitucional, e aí a gente começa discutindo aqui, na realidade o problema já aconteceu lá em Brasília, né? E aí, essa é a importância, por exemplo, das centrais e das confederações, que é quem faz esse tipo de discussão, de acompanhamento e de pressão lá em Brasília. Então, assim, pra gente aqui, a gente ouve dizer muito de forma de trabalhador, de servidor desavisado, que acha que a estrutura sindical não tem que estar preocupado com o que acontece em Brasília, o que é um ledo engano, porque na realidade a gente sofre aqui, os problemas que a gente passa aqui, que acomete a gente aqui, não são só os que são plantados e acontece assim pelo município, não. Tem problema que a gente que resvala na gente aqui, mas que começou lá em Brasília, lá. Então, se a gente não estiver acompanhando lá enquanto classe trabalhadora, enquanto servidor público, a gente aqui, quando chegar aqui no município para
consequência, a gente tem muito mais dificuldade de reverter, se é que consegue reverter. O piso da enfermagem é um exemplo, né? Que foi implementado de cima para baixo. A gente chegou aqui, a gente está passando por situação aqui de trabalhador que não está recebendo. Então, a questão do piso da enfermagem, e aí até interessante colocar também, porque a gente lá no sindicato está sofrendo os reflexos disso, porque tem o piso da enfermagem e tem o piso agora do magistério. Os dois são diferentes, né? O piso do magistério, quando ele foi organizado, a lei foi votada e preparada, votada e publicada, ele estipula que o vencimento se dá, o piso é piso mesmo, né? O vencimento se dá nas carreiras iniciais, no vencimento inicial ali. Então, assim, por exemplo, as outras gratificações, majorações que são em função de quinquênio, por exemplo, de tempo de serviço, de melhoria em função de plano de carreira, tudo são percentuais que se dão em cima desse piso inicial. A gente tem até agora no município aqui um discurso que é por conveniência do município de querer colocar como se fosse o piso, fosse teto, querer juntar tudo, no caso do magistério, né? Tudo, por exemplo, o servidor que tem 15 anos de casa, aí você tem 2 quinquênios, aí junta tudo, junta todas as progressões e soma tudo e você mensura se a pessoa está dentro do piso. Não, se você estiver dentro do piso, mas com tudo isso, os 2 quinquênios, não sei quanto né, de progressão, você está dentro do piso. Na realidade, é um equívoco conveniente que o governo faz, porque aí você está tratando de teto, não é de piso. Em relação ao piso da enfermagem, você tem um problema. Na realidade, quando foi aprovado o piso da enfermagem, primeiro foi aprovado de uma forma e depois o Supremo embargou, e aí depois, posteriormente, se não me engano, foi o ministro Luiz Roberto Barroso, liberou para o pagamento, mas aí houve uma série de mudanças. Aí de 40 horas passou a ser considerado para 44 horas como o teto, a carga horária, e aí sim, no caso do piso da enfermagem, ele do jeito que foi depois implementado, ainda que o nome seja piso, mas na verdade ele adotou um caráter de teto, porque aí você considera tudo que o funcionário e servidor recebe para considerar se a pessoa está dentro do piso ou não. Entendi. Então, assim, isso de certa forma, o Gustavo, dialoga com aquilo que a gente estava falando aqui agora. É um problema que acontece lá em Brasília e que acontece porque muitas das vezes a estrutura sindical, por meio das centrais e das confederações, não tem condição, em função da desestruturação que ela sofreu nos últimos anos, de estar acompanhando lá e fazendo a pressão e fazendo a cobrança lá em cima. Então aí a gente fica sujeito a esse tipo as benesses, né, dos formuladores, dos aparelhos, dos nossos representantes públicos, né, que muitas das vezes não nos representam tanto assim, representam outros tipos de interesse, e representa interesse do agronegócio, representa interesse do sistema do capital financeiro. E aí, assim, a gente fica sujeito a esse tipo de política, se a gente não tiver os nossos aparelhos de pressão lá em cima. Verdade. E aí a gente tem uns comentários aqui, ó. A Gisele Isabelle, excelente programa, obrigado, Gisele. E o Marcelo Pereira fala, muito boa explicação, meu amigo, Campos não é uma ilha. Verdade, mas aí falando sobre Campos, Vans, o que tá pegando aqui em relação ao piso? A prefeitura e os hospitais privados não querem pagar o piso? O que tá acontecendo? Em primeiro lugar, a Gisele Isabelle é minha noiva, hein? Cara, você gostou do programa? Tá aí, vidradinha. Então, rapaz, a gente, na realidade, você diz em relação à enfermagem? Isso. Então, primeiro a enfermagem, depois fala das outras categorias. A gente, na realidade, falta vontade política de implementar, né? E aí, por exemplo, na realidade, o problema que tem dado
É porque, como eu falei, né, como o piso da enfermagem, do jeito que foi aprovado, ele acabou pegando em que pesa o nome ser piso, né, mas do jeito que ele foi aprovado e que foi implementado, na realidade, ele foi implementado mais como teto. Né, porque tá pegando tudo, né, tudo que a pessoa recebe, e aí para fazer a mensuração se a pessoa está dentro do piso ou não. E aí, por exemplo, o servidor do município, a maior parte deles até porque a gente não tem concurso público há anos, então assim, a maior parte do servidor tem 15 anos de casa, 20 anos de casa, até mais, né? E aí você pega esse pessoal, né? E aí com a carga horária na maior parte de 30 horas ou 40 horas, alguns, né? Você acaba vendo quando você vai fazer vai fazer o cálculo ali do que ele está recebendo na prática hoje em dia, depois de 20 anos de casa, depois de 15 anos de casa, na carga horária dele, do servidor efetivo, né? Ele, para fins legais, ele está dentro do teto, né? E é lógico que aí isso é uma discussão que aí acaba sendo conveniente para o município também, né? E aí, se o município oficialmente está com o servidor dentro do teto, né? Se a gente está com 10 anos de perda inflacionária, a gente não consegue repor os 40% de perda inflacionária, que dirá se a gente a boa vontade do município de querer implementar um aumento na enfermagem que oficialmente está dentro do teto, né? Acaba legitimando, né, a pouca vontade, né, do município em relação do governo em relação à implementação do piso para o pessoal efetivo. No caso, como o piso, ele não se aplica só da categoria, né, tanto do trabalhador que é do serviço público, como daquele que é da iniciativa privada, e no caso também um problema que a gente tem no município, que é o funcionário, o trabalhador que é contratado via RPA. A RPA é um problema porque ele é regime de pagamento autônomo. Ele oficialmente é um autônomo que ele é contratado, né? Legalmente, a figura do RPA é para você contratar quando o município tem uma emergência. Por exemplo, você tem um período de cheia aqui do Rio Paraíba, por exemplo, e aí você tem uma catástrofe, né? Você precisa de Você precisa de um trabalhador momentâneo para suprir aquela demanda momentânea ali. Só que aí a gente, né, por problemas que a gente, né, imagina quais são, estruturais, né? O trabalhador que deveria ser momentâneo, o RPA, ele acaba virando ad eterno, né, por conveniências e por necessidades criadas, né? E aí depois a gente fala como que o porquê dessas necessidades criadas, né? E assim, por exemplo, o trabalhador que é contratado via RPA na enfermagem, ele também tem direito ao piso, porque é da categoria. Sim. Né? E aí, como a carga horária dele é de 40 horas do pessoal que é RPA, né, ele acaba tendo isso pra gente no sindicato que é um problema, né, porque aí ele acaba, quando feito o cálculo sobre a carga horária, no final das contas, ele acaba tendo um salário bruto maior do que o efetivo. E aí, por causa das 4 horas que dão diferença, de 40 para 44. Não, por causa das 10 horas, que a maior parte do servidor do município, dos contratados são da fundação, por exemplo, são 30 horas, né? Do RPA são 40 horas, né? E aí, ao contrário, então. Isso E aí, até o servidor às vezes não entende, porque na realidade o salário maior do RPA não é porque ele está recebendo um salário maior, porque a carga horária dele é maior, e como o salário é proporcional à carga horária, né? Então, assim, isso é um problema que cria pra gente, né? Que cria, né, em função dessas questões, né, que o município adota, por exemplo, em função de você manter um tipo de trabalhador de forma que para ele é ruim, que é sem estrutura nenhuma, que é a figura do RPA. Porque qual é o problema do RPA? Que se ele levar 10 anos, 20 anos, 30 anos trabalhando no município, mas quando ele sair, sai com a mão na frente e outra atrás. Porque, por exemplo, ele não paga. Ele não entra na Previdência. Ele não tem contribuição previdenciária, se ele não fizer por conta própria. Exato. Ele não tem contribuição pro nosso Previcampus aqui, e aí pro servidor efetivo também é um outro problema, que acaba tirando contribuindo para falta de
recurso, né? De manutenção de saúde financeira do Prévio Campus, né? Tá sério de problema. E ainda gera esses problemas de conflito de classes, né? Entre a classe, né? Que acaba gerando, como na situação do piso agora. A gente tem 3 perfis, né? Eu estava refletindo enquanto o Vans estava explicando. A gente tem 3 perfis de trabalhador aqui na enfermagem. A gente tem o cara que é concursado, que está sindicalizado com o Ciprozep, que é funcionário do município, né, que tem essa questão do regime de carga horária e tal, e que tem direito a receber o piso, e quem tem que pagar é a prefeitura, o governo, né, o hospital que ele trabalha, a entidade que ele trabalha, né, a fonte pagadora tem que proporcionar esse piso. A gente tem um cara que não é concursado, mas que é RPA e trabalha para a instituição pública, né, trabalha no hospital, que deveria ser em caso de emergência, mas não é o caso. O cara fica lá anos trabalhando como RPA, que também deveria receber o piso. E esse cara, ele não está sindicalizado no Ciprozep porque ele não é servidor. Então esse cara está meio que flutuando, ele está à deriva. Sim. E a gente tem um caso do profissional que trabalha para uma entidade particular, privada, um hospital, né, que é um profissional que não está sindicalizado no Ciprozep, também não está também não está à deriva como RPA, porque deve existir, né, um sindicato dos trabalhadores da enfermagem. Não sei como é que está em Campos especificamente, mas eu sei que existe, né, até porque eu já pesquisei, entrei no site lá, eu vi que tem a nível estadual. Então esse cara, só que tem um problema. Esse cara, ele não tem, ele tem medo de reivindicar o piso dele, porque ele trabalha numa entidade privada e ele sabe que se ele falar um pouquinho mais alto, ele vai rodar. Ele vai ser demitido porque ele não tem garantia nenhuma do emprego dele. Então, os trabalhadores da iniciativa privada, que são enfermeiros, estão calados porque se começar a manifestar, eles são os primeiros a rodar. E aí, esses caras vão trabalhar onde? Né? Então, acho que essa é uma questão que a gente tem que entender também do ponto de vista da vida do trabalhar. Tem a questão do sindicato do servidor do município, mas os outros sindicatos da categoria precisam intervir para ajudar para que o trabalhador da iniciativa privada consiga ter o seu piso. Senão esse cara vai ficar quieto e não vai receber. Em relação ao pessoal da iniciativa privada, a informação que a gente teve, aí eu não sei se é de fato, né, conforme a informação que a gente teve, que chegou até a gente, é de que os hospitais privados não estão querendo, isso é a informação que nos chegou, não sei se procede, né, implementar o piso. E aí, Gustavo, vai ao encontro daquilo que você colocou aqui agora. Da necessidade, daí a entidade sindical da categoria, que é o Sindicato da Enfermagem, né, o Sindicato da Saúde também, que o Sindicato da Saúde ele representa os profissionais, não só da enfermagem, todos de um eles, modo geral, dos hospitais privados. Tá. Né? E aí tá fazendo essa discussão. O grande companheiro Carlinhos Morales, lá do Sindicato da Saúde, né? O Sindicato da Enfermagem também, e tá fazendo esse acompanhamento. E aí, o Gustavo, aquilo que você colocou aí em função do receio com que da categoria da enfermagem dos hospitais privados às vezes tem, e isso não é uma particularidade só do caso da enfermagem, via de regra, os servidores da iniciativa privada, hoje em dia, em função da precariedade com que o mundo, os trabalhadores têm sido tem sofrido hoje em dia, né, das suas condições de organização, né, desse avanço do período desse modelo neoliberal, chancelado, né, por exemplo, na carteira verde e amarela, que foi aprovado. Na realidade, esse conjunto de retrocesso e de posturas do Estado, via Congresso, né, via, de certa forma, empoderamento, vamos dizer assim, do próprio setor empresarial, né, na realidade gera esse tipo de situação que que você tá vivendo, muito bem colocou. Porque na realidade, né, a gente tem um período de desemprego muito grande hoje em dia no Brasil. E o desemprego, na realidade, ele não é casual. Né? Na realidade, ele é intencional, é uma política pública. Por que é uma política pública? Porque qual é o problema?
a gente está vendo aí agora a uberização de grande parte da força de trabalho, né? Tendo que vender sua força de trabalho, né? Numa estrutura que o empregador, você não sabe onde que tá muito bem, é um aplicativo. Na realidade, qual é o problema que a gente... Qual é a discussão que a gente tem que fazer? E é muito importante a gente, enquanto trabalhador, se atentar para isso. Sim. Na realidade, mão de obra, né, no modo capitalista de produção que é esse que a gente está vivendo agora, é mercadoria como outro qualquer. Sim. É mercadoria como o telefone que eu estou na minha mão aqui, é mercadoria como o óculos que está aqui, e como toda mercadoria, ela está sujeita à lei da oferta e da procura. E aí qual é o problema? Quando a gente tem uma gama de trabalhador desempregado do jeito que a gente está, isso acaba sendo um fator, mão de obra disponível, né? Tem um autor, se não estou enganado, chamado Milton Friedman, da Escola Monetarista de Chicago, né? Ele tem um texto que é escrito por isso, não estou enganado, não lembro o título, se é Capitalismo e Liberdade, não sei. Sei que lá no texto ele dizia lá que na sociedade é necessário ter mão de obra disponível para que o preço dela seja baixo. Tá lá dito com todas as letras. Ele fala com todas as letras. Né? Então, mão de obra disponível é pai de família desempregada. Sim. Então, onde que isso vai resvalar? Isso vai resvalar nessa situação aí. Porque, por exemplo, o trabalhador da enfermagem, ele só fica do hospital privado, ele só fica com medo de ser demitido porque tem uma porção de gente para entrar no lugar dele, desempregado. Eu ouvi exatamente esse discurso, tá? O boato que eu ouvi é que os responsáveis pelos hospitais privados ameaçaram da seguinte forma: olha, então tá, para eu conseguir pagar o piso, eu vou ter que demitir para poder sobrar dinheiro para pagar, e os que sobraram vão ter que trabalhar mais. É isso. Isso, o Karl Marx colocava lá, isso é mais-valia absoluta. Porque nesse caso nem dá pro cara falar assim, não dá nem pro cara falar assim, não, sai fora você que tem quem queira, porque nesse caso o piso tem que ser pago. Não é uma questão de quem, né? Não é questão de alguém aceita receber mesmo, não é esse o ponto. Quem tá trabalhando ali precisa receber o que é de direito.